Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre três Jerusalém. Três Jerusalém que é descrito na palavra de Deus. Ué, como assim três? Três Jerusalém? Isso mesmo, três Jerusalém descritas de formas diferentes na palavra de Deus. Vamos lá, vamos para o estudo? Vamos ver. Aqui está as três Jerusalém. A Jerusalém geográfica, que é chamada de Cidade Santa. Aqui está a foto de Jerusalém hoje, lá no país de Israel. A Jerusalém atual, que vai ser descrita como a grande cidade, que é a Jerusalém escrava espiritualmente falando, que se trata do povo dessa cidade que está lá no Oriente Médio, em Israel, o próprio Israel em si, e a Jerusalém de cima, a santa cidade livre, que vai tratar do próprio povo de Deus, fazendo aqui junção de judeus e gentios no corpo de Cristo. Essa é a santa cidade, a Jerusalém livre espiritual. Então vamos lá, vamos ver os textos aqui para frente. Jerusalém geográfica, a cidade santa. Aí está a cidade de Jerusalém, em Israel. É uma cidade milenar, como muitos conhecem. Ela a palavra no original, ela significa cidade da paz, ou Yahushalaim, que Shalaim, creio que deve ser derivado de Shalom. Me perdoem se estiver falando alguma bobagem, não pesquisei, mas como vem de paz, acredito que deva ser uma derivação da palavra Shalom. E Yahu de Yahu, então seria paz de Yahu, que seria o nome do Deus, do nosso Deus. Mas vamos lá, o versículo Mateus 4, versículo 5, texto de Mateus 4, versículo 5, vai nos dizer assim: então o diabo o levou à cidade santa. Veja que está grifado aqui, cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo. Então aqui a palavra de Deus, nesse texto de Mateus 4, 5, é o texto da tentação de Jesus. E o diabo o leva ao pináculo do templo, a cidade santa no pináculo do templo, porque o templo estava em Jerusalém. Então, cidade santa aqui está se referindo a Jerusalém geográfica, essa que está lá em Israel hoje. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. De novo aqui, descrito, marcado por mim, cidade santa, e apareceram a muitos. Aqui é o relato de que quando Jesus morreu, muitos santos ressuscitaram. Muitos ressuscitaram, mas morreram de novo. Não devemos confundir com a ressurreição que haverá, né, no dia da volta de Jesus, porque essa ressurreição que haverá, nós não morreremos mais, seremos glorificados. Essa outra que houve no dia lá da morte de Jesus foi uma ressurreição e eles também voltaram a morrer. Esse texto também coloca a Cidade Santa como a Jerusalém, que está lá hoje, geográfica. Agora, Jerusalém atual, povo espiritualmente escravo. A escravidão dos judeus, mediante insistência em permanecer no primeiro pacto. Por que falamos isso? Porque o primeiro pacto, o da lei, ele caiu mediante o segundo pacto. O pacto, a nova aliança da graça, através do sangue de Jesus. Mas todo aquele que continua insistindo em continuar no pacto anterior vai ter que viver pela lei. E a palavra diz que nós viveremos pela fé. Gálatas 3, 10 e 11 vai nos dizer: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las.
E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não tem como ser justificado pela lei, né? A gente não alcança essa justificação pela lei. Então, quem quiser viver pela lei vai estar debaixo de maldição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque o justo, o justificado, viverá pela fé. Vamos para o próximo texto. Gálatas 4, do 21 ao 26, vai dizer: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre mediante a promessa. Estas são coisas alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, aqui agora o apóstolo Paulo faz essa dissensão, faz essa diferença entre os 2 filhos de Abraão, que foi Ismael, filho da escrava, e Isaque, filho da livre, filho de Agar e filho de Sara. Ali ele está dizendo que são 2 alegorias. É um que está permanecendo como filho da escrava, porque está no tempo da lei ainda, e o outro que, após a nova aliança com Jesus, da promessa, que é a verdadeira filho da promessa, é o próprio Cristo, aponta para o próprio Cristo. E aí, quem estiver em Cristo está é filho da livre, da Jerusalém de cima. Essa é a diferença. Jerusalém atual, espiritualmente escrava. Esta aí é uma imagem, né, do povo judeu que ainda continua com a sua mentalidade na antiga aliança. Eles querem que retorne o terceiro templo para poder fazerem os sacrifícios, ou seja, não acreditam que Jesus foi o último e único sacrifício suficiente. Ainda esperam vir o Messias. Eles estão ainda inseridos na Jerusalém chamada Jerusalém atual, que é Agar, que é o pacto do Monte Sinai, espiritualmente escravos ainda. Jerusalém atual, a grande cidade, infiel do fim dos tempos. Agora nós vamos tratar da Jerusalém chamada de grande cidade, que é a Jerusalém infiel do fim dos tempos. A Jerusalém que será dominada pelo anticristo, pela besta, e vai dominar, vai mandar as suas leis, ela sendo assim prostituída. Ela deveria estar louvando a Deus, deveria estar agradando a Deus, deveria estar aceitando o Cristo, mas aceitará o anticristo. E ela então é considerada como infiel. Jeremias 22, 8 e 9 vai dizer: muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Veja ali que está gravado grande cidade, né? Grifado ali. Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Lamentações 1:1 vai dizer: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Está falando de Jerusalém. Apocalipse 11, versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma
e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui é bem claro em dizer que essa grande cidade, todos esses textos estão se referindo a Jerusalém. Mais propriamente, esse texto de Apocalipse, que vai falar das duas testemunhas, né, em que estarão os seus corpos estirados na grande cidade, chamada espiritualmente de Sodoma. Por quê? Porque Sodoma era promíscua, Sodoma era prostituta, Sodoma era orgulhosa, rebelde, Sodoma era violenta. Isso tudo estará acontecendo com Jerusalém no tempo do fim. E também chamou Jerusalém de Egito, espiritualmente também chamado de Egito, porque Egito lembra a escravidão. Está se falando que vai estar escrava espiritualmente ainda da besta, né, no final dos tempos. E para dizer que realmente é Jerusalém que está falando, está dizendo que foi a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado, chamada aqui de grande cidade. Apocalipse 16, 19 vai dizer: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Mais uma vez aqui, as palavras grande cidade, se referindo a Jerusalém do fim dos tempos. Está se falando agora do que acontecerá com Jerusalém na grande tribulação. A prostituta do Apocalipse. Ezequiel 16, versículo 2 e do 25 ao 29 vai nos dizer: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Aí vamos ver quais são as abominações de Jerusalém. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Veja o termo que Deus está usando através do profeta Ezequiel para com Jerusalém, dizendo que ela é como uma meretriz, que abriu as pernas para todo o que passava. Porque ele está falando aqui no sentido espiritual, porque ele está se falando do altar. Ele está dizendo que foi edificado altares a outros deuses. E como ele é o próprio marido da cidade, o próprio marido de Israel, o marido da Jerusalém, é o nosso marido, no final das contas, nós somos, né, a noiva de Cristo. Aqui, nesse caso, está falando que Jerusalém está sendo infiel a Deus, porque está indo após outros deuses, estaria traindo Deus. Então usa aqui os termos como se fosse uma prostituta. Abriste as pernas a todo o que passa. Né? É isso que Deus está falando em relação aos ídolos. É nesse sentido. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Está falando do tempo em que Israel foi escravo no Egito e se adaptou às crenças egípcias. Você vê que quando saíram do Egito, fizeram um bezerro, tal como tinham no Egito. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. De novo, quando a Síria toma Israel e escraviza Israel, eles se adaptam ao modo de vida daquele que o escraviza e começa a seguir os deuses deles, não permanece fiel. Claro que sempre Deus tem ali os seus fiéis, mas está se falando num modo geral do povo. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Agora tratando de Canaã e também da Babilônia. Caldeia é a Babilônia, que também quando escravizou o povo de Deus, eles assim ficaram
adaptados aos deuses babilônios. Então, toda vez que Israel se afasta de Deus, eles são dominados por nações porque se afastaram de Deus, e mais ainda, ao invés de se voltarem para Deus, se prostituem com os deuses daquela nação. E aqui ao lado diz: a mulher que viste é a grande cidade. Por que procedeu assim com esta grande cidade? O texto nós lemos em Jeremias. Como se fez prostituta a cidade fiel. Isaías 1, 21. Ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 18, 35. Aí vai dizer aqui abaixo: a mulher estava embriagada com o sangue dos profetas. Apocalipse 17, 6. E vai dizer: mataram os teus profetas. Neemias 9, 26. Mataram os teus profetas à espada. 1 Reis 19, 10. Jerusalém que mata os profetas. Lucas 13, 34. Então aqui uma referência a que realmente a prostituta do fim dos tempos, a grande meretriz, a que matará e que sempre matou os profetas, é a Jerusalém. Essa que está aí ainda escrava. A Jerusalém infiel do fim dos tempos. Texto de Apocalipse 18, 9 vai nos dizer: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então está aqui algumas imagens de Jerusalém, né, da cidade hoje de Jerusalém, e aqui uma prostituta escrava, o seu povo escravo, e aqui uma prostituta se divertindo com os reis dessa terra. É a Jerusalém que se encontra escrava e será assim no fim dos tempos. Jerusalém atual, a grande cidade infiel do fim dos tempos. Apocalipse 17, 18 vai nos dizer: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 18, 10. E conservando-te de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Apocalipse 18, 16. Dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Então vemos aqui que eu coloquei essas duas imagens aí. Aqui é a imagem primeira do povo que estará dominando Jerusalém. Aqui é a mesquita que está em Jerusalém, onde estaria o templo. Aqui do outro lado, né? Pode-se ver melhor. Então, assim estará Jerusalém no fim dos tempos. A infiel, ela estará dominada, sendo dominada por esse povo. É o povo islâmico. É o povo que é da descendência da escrava, a descendência de Ismael, que também veio a descendência de Esaú. Então, essa descendência sempre foi contra a descendência da livre, a descendência de Isaac e de Jacó. Então, nós vamos ver que até o fim dos tempos, essa briga que já tinha no ventre da Rebeca vai perdurar até o fim dos tempos. Então, aqui ela está sendo chamada de a grande cidade, que é para denominar que seria a Jerusalém do fim dos tempos. A grande cidade Jerusalém será queimada. Apocalipse 18, 18 vai nos dizer: então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Apocalipse 18, 19. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada.
Apocalipse 18, 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então aqui a grande cidade se refere a Jerusalém, essa que está aí hoje, que será naquele tempo do fim dominada pela besta e estará fazendo miséria pelo mundo. Então, no fim, ela será destruída pelos reis. Aqueles amantes dela, segundo a palavra que diz, eles mesmos se voltarão contra ela e a destruirão. E ela será queimada. A Bíblia diz em Zacarias que as mulheres serão forçadas e muitos males acontecerão. Agora, a diferença entre a Jerusalém de cima e a Jerusalém atual. A mulher do capítulo 17 é a antítese da mulher do capítulo 12. Enquanto uma é prostituta, a outra é pura. Então aqui a Jerusalém de cima, que é a noiva do Senhor, que somos nós. E aqui a Jerusalém atual, que é escrava e que vai se prostituir mais uma vez, tal como foi no tempo do Egito, da Assíria, da Caldeia, será no tempo do Anticristo, no tempo da besta. Jerusalém de cima, a cidade santa. Aí está uma imagem que reflete bem. Temos essa imagem de uma cidade gloriosa, cheia de ouro, mas isso tudo está simbolizando o que realmente é o que Deus quis dizer, que é essa noiva aqui que somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. A noiva, que é a própria igreja, é a própria cidade santa. Todas aquelas informações de pedras preciosas, de coisas maravilhosas, está se falando da beleza da noiva, como ela é vista pelo Senhor, como nós somos vistos. Então Deus está nos preparando para quando chegarmos à estatura perfeita, na glorificação, seremos assim. Seremos essa preciosidade, esse ouro, essa coisa magnífica simbolizada numa cidade. Mas na verdade está se falando de nós, o povo dessa cidade, que nós somos a Nova Jerusalém, somos corpo de Cristo, todos juntos somos a noiva do Senhor nos preparando para o casamento. Apocalipse 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora estamos aqui tratando da terceira Jerusalém, que é a santa cidade. A primeira Jerusalém, recapitulando, a cidade atual geográfica, lá em Israel hoje, geograficamente falando. A segunda Jerusalém está se falando do povo de Jerusalém, já tratando da Jerusalém atual, que é escravo espiritualmente falando. A segunda Jerusalém é a Jerusalém chamada de grande cidade, que é a que vai estar se prostituindo espiritualmente no fim dos tempos, sendo dominada pelo anticristo. É o povo que está em escravidão ainda, que vai se deixar ser dominado pelo anticristo na sua mente. Vai seguir ainda e dali em diante, naquela cidade, se estará mandando-se as leis para o mundo. E a terceira Jerusalém é esta, a Jerusalém de cima, a santa cidade. Vamos ver um pouco sobre ela agora. Apocalipse 11, 2 vai nos dizer: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, está se falando que nós, como cidade santa, seremos pisados, calcados aos pés. Os gentios pisarão sobre nós, como cidade santa. Nós somos o povo santo. Nós somos a chamada cidade santa, a cidade livre, a cidade do alto, de cima, como disse o apóstolo Paulo. Então aqui está dizendo
que por 3 anos e meio nós seremos pisados pela besta, porque naquele tempo da grande tribulação, o povo de Deus estará sendo perseguido e morto. Parte dele será morto, parte do povo, né, vai ser morto, parte vai ser preso, parte vai ser protegido. E isso tudo simboliza o povo de Deus, chamado de Cidade Santa, cidade de cima. Jerusalém de cima, a santa cidade. Aqui uma gravura, né? Jesus recebendo sua noiva no arrebatamento nas nuvens, e aqui todo o povo simbolizando na noiva. Nós somos a noiva. E aqui, né, Deus, o marido de Israel, a esposa. Israel aqui simbolizado em todo o povo, que nós somos o Israel de Deus, somos a igreja. A igreja é o Israel de Deus, e o povo judeu convertido é a igreja, a noiva do Senhor. Está aqui simbolizada com toda essa... o povo de Deus simbolizado na noiva. Isaías 52:1 vai dizer: desperta, desperta e reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então está tratando aqui nesse versículo de uma nova roupagem, que é a glorificação do corpo. É como eu falei em um outro vídeo, que é como se tivéssemos a nossa roupa pendurada num guarda-roupa no céu. E quando Jesus vier, ele traz essa roupa e nos reveste, nos veste de novo, veste o nosso espírito, veste o nosso corpo com um novo corpo. Então, aqui está pedindo, veste dessas vestes formosas, que é as vestes brancas de santidade. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, mais uma vez, sendo chamada aqui de a santa cidade, no texto que vai falar das 70 semanas, que vai até o fim dos tempos. A última semana será a semana da grande tribulação. E está aqui sendo chamado, então, de santa cidade, que somos nós. Precisamos estar atentos a essas nomenclaturas da palavra do Senhor e o contexto na qual elas estão inseridas. Jerusalém de cima, a santa cidade. Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui, chamada de cidade santa, né? Ou a santa cidade, mas o contexto é da nova Jerusalém. Está falando da do novo povo já revestido. É a Jerusalém de cima, que o apóstolo Paulo chama, que é livre. Está simbolizada em Sara. Apocalipse 22:19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, se permanecermos fiéis, estaremos fazendo parte e comendo da árvore da vida. Mas se tirarmos algo da palavra de Deus, Deus tirará a nossa parte na cidade santa. Não seremos cidade santa. Né? Não teremos nossos corpos com novas vestes. Não teremos nossos corpos glorificados. É isso que está dizendo. Não seremos a nova Jerusalém. Então permaneçamos fiéis, para que Deus possa glorificar o nosso corpo e sejamos a cidade santa do Senhor. A igreja glorificada, a noiva de Cristo purificada, é a nova Jerusalém. Então aqui 1 Coríntios 12:27 vai nos dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Está aqui, né,
a imagem que nós somos parte da noiva, o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele, porque como diz aqui Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, Cristo está, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, está fazendo ali uma alusão do casamento entre um homem e uma mulher e Cristo e a igreja. Porque quando um homem e uma mulher estão casados, são um só corpo, e o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é para a igreja, ele é a cabeça do corpo que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, noiva dele. Então fazemos parte de todos os membros, somos parte de um só corpo, a noiva de Cristo. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui, essa cena que o apóstolo João vê, não quer dizer que a igreja está lá no céu agora. Quer dizer que espiritualmente, a cada momento que estamos nos preparando aqui na terra, nós estamos nos preparando espiritualmente lá no céu. Lá no céu está sendo preparada a nossa roupa, a nossa vida para quando Jesus vier trazendo os galardões, o galardão maior é a glorificação do nosso corpo, que vai nos vestir de novo, vai nos trazer novas vestes para estarmos prontos para o casamento. Amém? Espero que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês com esse estudo, que essas 3 Jerusalém possam estar bem frescas na mente de vocês. A primeira Jerusalém chamada de Jerusalém geográfica, a segunda Jerusalém chamada de grande cidade, a Jerusalém infiel, a que está escrava hoje espiritualmente falando. E a santa cidade é a chamada de Jerusalém de cima, a nova Jerusalém, que é você e eu no corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Paz a todos.